A paz do nosso Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem. Hoje vamos estar a ler Mateus capítulo 7, do primeiro versículo até o número 5. Antes que nada, vamos pedir a direção ao Espírito Santo para que venha falar com cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento entramos na Tua presença, para que seja o Senhor, Pai, a abrir o nosso entendimento e fazer com que nós possamos ter o espírito de arrependimento. Porque, meu Pai, de que vale, meu Pai, falar do Senhor, de que vale, meu Pai, se arrepender hoje e amanhã voltar a fazer o mesmo, Pai, não. Queremos ser fortalecidos com o Teu Espírito Santo, para que cada vez que o pecado bater a nossa porta, meu Pai, nós possamos dizer não ao pecado. Mas nós também sabemos que tem muitas coisas que precisamos do Teu Espírito Santo para nos fortalecer, para nos encorajar e poder sair de algo que não agrada ao Senhor. Então, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, fortalece-nos e venha falar com o coração de cada um de nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, vamos estar a ver Mateus capítulo 7, não? Desde o primeiro versículo até o versículo 5. Diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o algueiro que está no teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o algueiro do olho do teu irmão. Então, o que é que o Espírito Santo nos quer ensinar hoje? Hoje, para mim, e pessoalmente para mim, o tema seria quando Deus nos corrige. Por quê? Nós temos que sentir-nos privilegiados, afortunados, quando conseguimos ter esse sentido, essa sensibilidade de sentir a correção de Deus. Porque tem muitas pessoas que não conseguem sentir a correção de Deus, não conseguem sentir quando Deus corrige. Por quê? Porque falta essa sensibilidade à voz de Deus. Deus fala através da sua palavra, mas também através da nossa consciência. E nós sabemos que quando a nossa consciência pesa, é Deus a falar, é Deus a nos corrigir, é Deus a nos mostrar que esse caminho não é bom. E muitas vezes não queremos, e é como, não, também não é bem assim, então seguimos o nosso coração. É por isso que a dúvida e a incerteza não vêm de Deus. Deus traz certeza. Quando Deus vem e fala algo, traz certeza. Mesmo que ficamos com a consciência pisada, traz certeza. Então aqui, Deus nos está a falar, Jesus está a falar aqui, que e não julgar para não ser também julgados. Nós temos entendendo que quando fazemos fofoca, quando criticamos o outro, a mesma forma como vamos fazer com essa pessoa também vai vir para nós. Então, eu, por exemplo, antes de vir a Cristo, não? E às vezes mesmo com falhas, não? Mesmo seguindo a Cristo, às vezes nós criticamos uma pessoa, murmuramos de uma pessoa, ou contamos uma coisa que faz tempo que aconteceu, mas voltamos com essa coisa para presente, não? Para falar dessa pessoa. E dentro do nosso ser sentimos incômodo, sentimos que algo não vai bem, não nos sentimos bem. É como, por exemplo, quando falamos palavrões agora, nos sentimos incomodados. Por quê? Porque antes podíamos falar, mas agora não conseguimos falar. Por quê? Porque o Espírito Santo nos convencer que isso entristece o Espírito de Deus. Então, o que acontece? E nós temos que entender que no mundo espiritual há uma lei, assim como também no nosso mundo terrenal há uma lei. Se nós agora mesmo julgamos uma pessoa, é isso que vamos ter de volta, não? Porque normalmente a tendência aqui, como fala aqui, não? E da mesma medida que nós e julgamos o outro, também seremos medidos. Então, quando julgamos o outro, quando nós, por exemplo, não queremos tapar a vergonha do outro, não queremos tapar o pecado do outro, deixando que Deus seja quem faça injustiça, também o nosso pecado, também a nossa injustiça também vão ser descobertas. Outros vão nos criticar, outros vão nos julgar. Por quê? Porque nós também já fizemos isso com o outro. Então é uma lei.
onde se nós fazemos lá atrás, também vamos também colher aqui na frente. O que nós plantamos, vamos colher, não? Mas nós temos que, por exemplo, aqui está a falar assim, porque reparas, não? E nas falhas do teu irmão, e não reparas que tu tens mais falha que o teu irmão, não? Por que queres tirar do teu irmão? Não, deixa-me que eu vou tirar essa falha que está em ti. Ou simplesmente falar assim, olha, tu tens essa falha, isto, mais o outro. Às vezes acontece muito com nossos maridos, esposa, é que tu tens essa falha, isso, mais o outro. Mas nós não queremos corrigir também as nossas falhas. Não, estamos mais preocupados em ver as falhas dos outros, em corrigir as falhas dos outros, mas não queremos nos corrigir. Então, por isso é que Jesus falava assim, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho e então claramente, ou seja, então verás claramente para tirar o agüero que está no olho do teu irmão. Uma vez tirando aquilo que é mal do nosso coração, aquilo que é mal dos nossos olhos, da nossa mente, nós, aí sim, vamos e tiramos, não, do olho do nosso irmão. Mas como? Não é de uma forma julgando. É porque uma vez que Deus já nos lapidou, Deus já nos fez reconhecer que temos essa falha, então automaticamente Deus vem quando vemos a fala do outro, Deus já sabe que não vamos com essa atitude arrogante, essa atitude de julgar, mas sim vamos com uma atitude humilde, vamos com um coração humilde, com um coração onde vamos para falar do irmão, da fala que o irmão está a ter, mas de uma forma humilde, com mansidão, sem arrogância, sem prepotência, mas sim para levantar o outro, não para deixar o outro mais ainda no chão. Entende? Então, aqui quando Jesus fala assim, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o agüeiro do olho do teu irmão. Aqui Jesus está a falar no sentido de que uma vez que nós limpamos por dentro o nosso coração, limpamos por dentro os nossos olhos, automaticamente nós, quando vamos limpando e quando vamos falar ao outro, não de algum erro que ele está a cometer, fazemos uma de duas, oramos a Deus para que Deus possa fazer com que essa pessoa encontre o caminho da luz em vez de estar a julgar essa pessoa. Em vez de estar a criticar essa pessoa, a fofocar a vida dela, nós vamos orar ao Espírito Santo para que o Espírito Santo mostre a pessoa essa falha que ela está a cometer. E também pedir também a Deus misericórdia também para a nossa vida, se estamos a cometer também alguma falha que nós não estamos a ver. Porque às vezes cometemos falhas e nós não sentimos que é uma falha, porque já estamos tão acostumados a esse tipo de vida, a fazer essas coisas que às vezes nem vemos que é um pecado, nem vemos que é uma falha grave, uma falta grave, mas outros veem. Então, quando Deus, aqui Jesus está a falar que quando nós primeiro limpamos o que está mal dentro de nós mesmos, vamos corrigir o outro com um espírito de mansidão, vamos corrigir o outro com outro espírito, entende? Não é para apontar o dedo, mas sim para fazer com que essa alma seja salva, com que essa pessoa seja salva, com que essa pessoa entenda de que esse caminho é mau, entende? E depois de falar com essa pessoa para poder ter essa correção, não vamos aí divulgar, eu ajudei o outro, eu ajudei esta, eu ajudei o outro, mas olha, estava com uma vida de pecado, estava isso, estava o outro. E não é isso que Jesus quer, mas sim que entendamos que se Ele teve misericórdia conosco, também temos que ter misericórdia com o outro, entende? Mas a nossa tendência normalmente é sempre apontar o dedo no outro, é sempre julgar o outro, é sempre mostrar que o outro está errado, mas não queremos ser os primeiros a ser analisados por Deus. Então, nós temos que entender uma coisa, temos que dar-nos privilegiados quando Jesus vem e nos corrige. Por quê? Isso significa, porque o pai, quando ama um filho, ele corrige o filho. Então nós temos que sentir-nos privilegiados quando Deus nos corrige. Por quê? Porque isso significa que estamos salvos. Isso significa que estamos sensíveis à voz de Deus. Isso significa que ainda há um espírito de arrependimento dentro de nós, que ainda estamos sensíveis para sentir a presença do Espírito Santo, para sentir a voz do Espírito Santo entre nós, a voz da nossa consciência acusando, falando assim, olha, sai desse erro, olha, fizeste mal, olha, peça perdão, olha, deixa de ser egoísta, deixa de ser prepotente, deixa de ser arrogante. Temos que dar glória a Deus, mesmo que doa, porque Deus quando nos corrige, também nos mostra sempre solução. Mas temos que dar glória a Deus quando Deus nos corrige, porque isso significa que estamos salvos. Às vezes Deus nos corrige, o mal coloca um pensamento na nossa mente assim, e vês
que tu és uma pecadora, um pecador, não vale a pena seguir a Cristo, porque estás sempre a errar no mesmo pecado e estás sempre no mesmo erro, tu estás assim. Então, e nós nos sentimos mal por dar conta, por exemplo, se eu talvez estive a criticar uma pessoa, estive a falar mal de uma pessoa, não? Ou estive a julgar uma pessoa, ou tive uma má atitude. Então, muitas vezes o mal vem colocar na nossa mente assim, olha, vê, tu não mereces o perdão de Deus, tu não mereces a presença de Deus, porque olha o que fizeste, olha o tal. Mas não, é nesse momento falar assim para a nossa mente, para o nosso coração, olha, mentira. Para falar assim, se agora mesmo estou sentindo arrependimento, é porque estou sensível ao Espírito Santo, é porque ainda estou salva por Cristo Jesus, é porque ainda Deus colocou esperança em mim de que eu posso mudar. Porque o pior é que às vezes dói quando Deus nos corrige, porque sentimos mal. É claro que vamos sentir mal, porque fizemos algo de errado. O pai que ama o filho corrige o filho. E nós temos que entender que quanto mais perto de Deus estamos, mais Ele vai nos corrigir. Porque como pai, Ele quer corrigir os seus filhos, Ele quer que os seus filhos andem um bom caminho. Mas normalmente nos dá tristeza. Tristeza no sentido de falar, eu fiz isso mal, tudo tal, Deus não vai me perdoar. Agora Deus, a presença de Deus se afastou de mim, o Espírito Santo se afastou de mim, então ficamos tristes. Mas é nesse momento que temos que ficar a sentir privilegiados, porque nesse momento é o Espírito Santo a nos convencer de que algo anda mal, de que algo estamos a fazer errado. Então é da glória a Deus que estamos a ter esse espírito de arrependimento, essa sensibilidade de sentir que Deus não está contente com alguma atitude que estamos a fazer. Então, automaticamente é pedir perdão a Deus do arrependimento e ir pelo caminho bom, pelo caminho reto. Entende? Então não vamos deixar que o mal nos venha enganar e falar assim, não, é que tu estás a ter uma má conduta, tu não é pecador, pecadora, não mereces perdão de Deus, está sempre no caminho errado, é melhor continuar no mundo, melhor continuar a fazer as coisas erradas que tu fazias antes porque tu não tens remédio. Não, pelo contrário, se estamos a sentir arrependimento, a consciência a nos pisar, temos que dar glória a Deus porque estamos sendo sensíveis à voz do Espírito Santo, sensíveis à voz de Deus, e é Deus a nos corrigir. Temos que se sentir privilegiados, não privilegiados pelo pecado que cometemos, mas sim privilegiados de que Deus está a nos corrigir, estamos sensíveis para sentir a correção de Deus e para ir no caminho correto e para se desviar-se do mal, para desviar-se do pecado e ir para o caminho que Deus quer que nós sigamos. Então, sinta-se privilegiado. Quando dizes palavrões, sentes arrependimento. Quando fazes algo errado, sentes a consciência pesando. E quando julgas, entras numa hora de fofoca ou qualquer coisa assim que incomoda o Espírito Santo e sentes que isso não está bem, ou fazes um comentário que está fora do lugar e te sentes mal, senta-se privilegiada, porque o Espírito Santo nos corrigir. Então estamos sendo sensíveis à voz do Espírito Santo. Ok? Mas isso não é para continuar no pecado, é para sair do pecado e vir para Cristo, pedir perdão a Deus, humilhar, meu Pai, me perdoe, me arrependo, me perdoe, me leva para os teus caminhos, ok? É assim. E quando Jesus nos pede aqui para primeiro tirar a trave do nosso olho, antes de tirar a trave do nosso irmão, porque uma vez tirar a trave do nosso olho, assim, aí sim podemos ir a tirar a trave do nosso irmão. Por quê? Porque já sabemos que estamos tão ocupados de limpar o que está mal dentro de nós, que quando vemos o pecado do outro, a primeira coisa que fazemos é orar para Deus, pedir misericórdia, que Deus também o faça ver que ele está no erro, assim como Deus nos está a fazer ver. Mas não apontar o dedo, não julgar, não ir a levar notícias ainda para mais do outro lado, para mostrar ao outro o erro que o irmão cometeu, mas sim ter misericórdia e fazer com que Cristo venha restaurar essa pessoa, assim como também nos está a restaurar. Quando nós estamos no caminho com Deus, estamos tão ocupados em corrigir as nossas falhas que nem temos tempo para ver a falha dos outros. E às vezes o mal coloca as falhas dos outros na nossa frente para poder criticar, para poder julgar. Mas Cristo nos convida a primeiro olhar para dentro de nós, examinar-nos todos os dias e deixar que o justo juiz venha fazer justiça. O justo juiz, que é Deus, venha colocar cada um e ir no caminho reto, ok? Então sinta-se privilegiado. Se está a sentir arrependimento, se a tua consciência está a pisar, se está a sentir que dentro de ti algo está a incomodar quando faz algo errado, sinta-se privilegiada, porque o Espírito Santo te convencer do caminho errado, ok? Então agora o seguinte passo é se corrigir, ok? Então vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado por mais uma direção.
Pai, pedimos perdão por todas as vezes que hemos falhado, todas as vezes que criticamos, murmuramos, Pai, todas as vezes que apontamos o dedo, julgamos aos outros e não vemos os nossos erros. E por vezes vemos os nossos erros, mas nós queremos tanto ocupar com a vida do outro que não ocupamos com a nossa própria vida que precisa de uma restauração, que precisa de uma cura, meu Pai. Que nesse momento haja arrependimento, que nesse momento, Pai, o Senhor venha nos mostrar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que nos tem afastado do Senhor, e que para que haja um arrependimento desde hoje, meu Pai, para que cada dia quando nós possamos ver que o outro está no fundo do poço, seja para levantar e não para julgar, meu Pai. Então coloca dentro de nós um espírito de arrependimento, Pai, porque nós sabemos como todo pai o que quer é que o filho esteja no bom caminho, o que quer é corrigir o filho, meu Pai. Então, se ainda estamos a conseguir ouvir a Tua voz para nos corrigir, é porque o Senhor ainda tem esperança que podemos mudar, meu Pai. Porque o Senhor sabe que somos falhos, somos pecadores, mas também o Senhor, meu Pai, sempre vem com uma solução para nos desviar do mal, desviar do pecado e fazer com que andemos no caminho reto. Espírito Santo, te pedimos perdão nesse momento pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas. E também que o Senhor venha nos ensinar a perdoar quem nos tem ofendido. Que o Senhor venha nos ensinar a ter sabedoria, a levantar o caído, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus também oramos, meu Pai. Que aqui se existe uma pessoa que esteja sentindo uma culpa dentro do seu coração, porque teve uma má atitude, fez um erro que até hoje a condena, meu Pai. Ou simplesmente ela falou um comentário que não deveria ter falado, e esse comentário até hoje, meu Pai, faz com que na sua mente ela se sinta mal, com a consciência pisada, meu Pai. Que nesse momento o Senhor venha libertar essa pessoa de toda a culpa, de toda a angústia, meu Pai. E o Senhor venha trazer dentro dela, meu Pai, o espírito de arrependimento, o espírito de liberdade, meu Pai. Que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor também venha restaurar, o Senhor venha libertar, o Senhor venha curar a alma de cada um de nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus. Lembre-se sempre, se estamos sensíveis à voz de Deus, é porque o Pai quer nos corrigir. O Pai ainda tem esperança de que nós, mesmo sendo falhos, pecadores, podemos seguir no caminho dele. Então, não se sinta culpado, não se sinta a pior pessoa da face da terra, mas sinta-se privilegiado de que o Espírito Santo está a corrigir, que ainda estamos sensíveis à voz dele. Em nome de Jesus, que tenha uma boa noite, noite de paz, noite de tranquilidade, principalmente que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente para que cada dia possamos ser ainda mais sensíveis à voz dele. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém.